houve um frisson, porque ele estava investindo contra a tradição clerical, que desfrutava de um grande privilégio na França de Napoleão III, o sobrinho neto de Napoleão Bonaparte. Como consequência, ele foi demitido da cátedra de hebraico, que lhe fora conseguida junto ao imperador por uma amiga de infância. O imperador, que se apoiava na igreja para poder dominar de maneira arbitrária o povo francês, demitiu o eminente pensador, que, nada obstante, continuou defendendo a sua tese de Jesus como uma criatura, como filho excelente de Deus, mas não como Deus. O Espiritismo, doutrina profundamente cristã, anui em gênero, número e grau com o pensamento de Ernesto Renan. Aliás, o Espiritismo precede esse pensamento quando Allan Kardec interroga as entidades venerandas qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para servir-lhe de modelo e guia. Questão 625 de O Livro dos Espíritos. E esses mentores redarguíram: Jesus. Jesus é, portanto, o ser modelar. É o guia que Deus nos ofereceu para servir-nos de modelo, na sua condição de exemplo máximo de abnegação e de amor. É esse Jesus, na palavra notável da psicanalista Hannah Wolff, a notável alemã discípula de Freud, que nos conforta até hoje e nos arrebata. Aquele homem singular que, diante do mar da Galileia, cantou a mais notável sinfonia de bênçãos de que a humanidade tem conhecimento: as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são o poema da sinfonia inacabada do excelso amor, o canto incomparável da fraternidade, a exaltação dos humildes e dos simples, dos oprimidos, dos perseguidos, dos abandonados no mundo, daqueles que, ao aceitarem a verdade, não temem testificá-la, doando, se necessário, a própria vida, daqueles que são como crianças, na sua simplicidade, que têm o coração aberto ao amor, mesmo quando traídos, enganados, vilipendiados. O Sermão da Montanha é um divisor de águas, antes e depois do pensamento filosófico. Da mesma forma que Sócrates é o grande divisor do pensamento filosófico da Grécia Antiga para a filosofia do futuro, o Sermão da Montanha é o momento culminante da mensagem de Jesus. Alguns preferem o crucificado. O Espiritismo descrucificou e trouxe-o para conviver conosco durante todos os momentos da nossa existência. Não é mais o Cristo da tragédia, aquele que tem os braços estendidos, simbolizando o último abraço, mas é aquele que volta logo depois redivivo, para novamente cantar junto aos nossos corações o poema das bem-aventuranças. Compreensivelmente, a doutora Hannah Wolff vê em Jesus o mais perfeito psicoterapeuta da humanidade. Porque ele, quando atendia os seus pacientes, não lhes fazia nenhum questionamento, porque penetrava na causa das suas atuais aflições. Conhecendo a reencarnação, que ele confirmou no diálogo a Nicodemos, o doutor da lei, e repetiu-a diversas vezes, como abordamos em programa anterior, Jesus sabia que havia uma causa para aquele feito lamentável e doloroso.
Então ele examinava a paisagem do paciente no seu campo espiritual e constatava se ele já houver ou não resgatado o delito. E libertava-o, muitas vezes, mesmo que isto não houvesse acontecido. A libertação do drama e da superação do seu débito emocional, ele concedia uma oportunidade para que o indivíduo se reabilitasse através do amor. É fascinante que muitos, no momento em que ele recupera a luz dos olhos no cego de nascença, os fariseus sempre intrigantes vão saber dos pais do homem se ele realmente era cego, e os pais o afirmam. Os fariseus insistem ameaçadoramente, e os pais confirmam. Porém, temendo a maldita sanha, dizem-lhes: consulte a ele mesmo, ele é adulto, ele pode responder por si próprio. E os intrigantes e só esses personagens acercam-se do homem que agora vê e perguntam-lhe: é verdade que tu eras cego? Sim. E é verdade que tu agora vês? Sim. Mas não te parece que tu vês por artimanha de Satanás? E o homem dá uma resposta de significado profundo e de lógica incontestável. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Como a dizer, que me importa quem me fez recuperar a vista? Aqueles inimigos da verdade armavam nas suas tricas uma situação embaraçosa para Jesus. Desejavam colhê-lo em alguma situação que justificasse um processo como mais tarde aconteceria. Um processo infame e distante de qualquer legitimidade legal. E aquele homem que havia recuperado a vista, pouco importa que foi Satanás. Seus sacerdotes que diziam respeitar a Deus nada haviam conseguido. Esse Satanás era muito maior benfeitor do que aquele Deus perverso, ingrato, punitivo. Então, interessante para ele não era quem o curou, mas a cura que nele teve lugar.